pessoal, boa noite. Eu não consegui ter acesso à webconferência hoje. No primeiro horário fluiu, deu tudo certo, o pessoal fez perguntas. Eu encerrei a sessão como o sistema pediu e estou até agora aguardando o link da gravação da aula, não sei o que houve. De todo modo, como eu havia prometido, eu vou fazer videoaulas, vou salvar no YouTube, vou encaminhar o link para que a gente não perca os conteúdos que são necessários, ok? Nós vamos falar de sociedade simples, ainda no início de direito societário, lembrando que o direito empresarial considera as sociedades empresárias apenas aquelas efetivamente tipificadas, começando pela sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade anônimas, e depois ele trata da sociedade simples como a sociedade que não tem caráter empresarial, porque apesar dela ter uma função econômica, obviamente, porque nenhuma entidade sobrevive sem a circulação de dinheiro, ele não tem um caráter intencionalmente de lucro apenas, com as características da figura do empresário do 966, certo? Então, se a gente pensar que o 9666 é a regra para empresário, da mesma forma é a regra para a sociedade empresária. Tem que ter os conceitos, os elementos e a estrutura de empresário, para que a sociedade assim se configure. Desse modo, as sociedades simples podem ser justamente aquelas constituídas pelas pessoas do parágrafo único do 966, que são as pessoas que são exceção à característica empresarial, e aquelas atividades de fato sem caráter eminentemente lucrativo, que se encaixariam em atividade de fato empresarial. O Código trabalha a sociedade simples como sendo a personificada e a não personificada. A sociedade simples não personificada é toda a sociedade que pode ter contrato social entre os sócios, sem que esse contrato tenha sido levado a efeito, ou seja, a registro, com a regularidade no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, o que significa dizer que é uma sociedade irregular. A sociedade de fato é aquela que juridicamente não repercute efeitos. Então, ela não é nem irregular, ela é de fato. É uma sociedade que existe entre os sócios, mas não tem contrato social. E aí é muito pior, né? Porque ela existe de fato, mas não existe juridicamente como estrutura orgânica de fato constituída nos termos da lei, inclusive levada a registro, que é um dos requisitos de sua existência e regularidade. E aí a gente precisa pensar que o mais importante disso, quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando em ter um grupo de pessoas unidas para um vínculo específico para executar uma atividade determinada, que seja o objetivo desse grupo. E obviamente que o grupo se une numa sociedade para que ela obtenha personalidade jurídica e afaste os seus integrantes, estes considerados os sócios, os membros da sociedade, os afaste da responsabilidade perante as obrigações dessa sociedade no mundo, perante fornecedores, perante consumidores, perante os seus credores, enfim. Obviamente que se você estiver diante de uma sociedade não personificada, irregular de fato, você não tem personalidade jurídica. E aí, portanto, nós vamos ter alguns artigos específicos destinados a esta questão, justamente para começar a falar a respeito da responsabilidade que será solidária. Você tem uma sociedade que não é personificada, e aí entendam que é a sociedade que não detém personalidade jurídica capaz de afastar a responsabilidade pessoal, particular, individual dos seus membros, e por esta razão todos os que a compõem são solidariamente responsáveis, inclusive respondendo com seu próprio patrimônio, né? Isso é o que a nossa legislação coloca a respeito de sociedades irregulares e de fato. Então, portanto, nós vamos ter aí alguns artigos específicos, por exemplo, como 986,
É importante esse artigo porque ele vai dizer: enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações, porque a sociedade por ações é a sociedade anônima, a SA. A SA, ela tem lei própria e nós vamos estudar ela em separado em no mínimo 2, 3 aulas. Então, esqueça a SA, tanto é que o legislador está colocando exceto a SA. Então, a SA nem entra aqui. A questão é, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade em organização pelo disposto neste artigo, observadas subsidiariamente no que couber com ele, subsidiariamente no que com ele forem compatíveis as normas da sociedade simples. Então, a sociedade simples, personificada ou não personificada, tem regras próprias. As sociedades empresárias, que são as tipificadas, assim como SA, também têm regras próprias. Por hora estamos falando das simples. E aí o que ele fala? 987. Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Então vejam, o que o legislador está querendo dizer? Ainda que não inscrito a sociedade, se existir um contrato social entre os sócios, estes sócios entre si conseguem um cobrar do outro eventual obrigação que um tenha com o outro e perante a sociedade. Com relação aos terceiros, os terceiros vão tentar provar de qualquer modo que existe uma sociedade de fato, que existem pessoas que assumiram a obrigação perante esta sociedade e, portanto, elas têm responsabilidade solidária. É isso que o legislador está querendo dizer. Ele está querendo dizer que, ainda que ela não seja personificada, as pessoas vão ter o direito de provar por qualquer modo. E elas vão tentar provar por qualquer modo que existe A, B e C como sócios de uma sociedade de fato, ainda que não regular. E, portanto, sendo sócios de uma entidade de fato não regular, eles respondem solidariamente pelas obrigações que eventualmente a entidade assumiu, e eles, em responsabilidade solidária, deverão arcar com o ônus e os encargos. Isso no 987. O 988 é mais expresso. Os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, da qual os sócios são titulares em comum. O que o legislador está querendo dizer? Pode haver uma sociedade irregular ou de fato não personificada. Essa sociedade pode ter bens, o que eles chamam de patrimônio especial. O que é o patrimônio especial? O patrimônio que ainda não é do sócio. Ou seja, é o patrimônio que eles juntaram e aplicaram na sociedade. Pode ser maquinário, utensílios, dinheiro, renda. Aquilo que é da sociedade constitui patrimônio especial. E os sócios são titulares em comum, tanto do patrimônio especial como são titulares entre si do que a sociedade compôs. O artigo 989 fala: os bens sociais respondem pelos atos de gestão. Então, se eu tenho bens sociais, que é o patrimônio especial, os bens sociais são aqueles que compõem o patrimônio especial, que é da entidade que ainda é contida como não personificada, mas ela tem um patrimônio. O que vai acontecer com isso? Os bens sociais respondem pelos atos de gestão praticados por seus sócios, salvo pacto expresso limitador de poderes, que somente terá eficácia contra o terceiro que o conheça ou deva conhecer. O que o legislador está querendo dizer aqui? Aqui é uma sociedade irregular, é uma sociedade que tem um contrato social, não foi levado a cabo, mas entre eles, e aí vejam, há um pacto que define qual é a responsabilidade de cada sócio, a extensão de cada sócio. Então, o que eles estão querendo dizer? Qualquer pacto entre os sócios só surte efeito entre eles, perante terceiros não. A não ser que esses terceiros tenham tomado conhecimento de que houve este pacto entre os sócios. Caso contrário, os terceiros não são atingidos por esse pacto. Então, se a legislação está dizendo ainda que tenha um pacto limitativo de responsabilidade, vamos imaginar que eles entre eles fizeram um pacto individual, dizendo, olha, em qualquer hipótese de responsabilidade e obrigações não cumpridas e a gente tiver que assumir esse ônus, a minha responsabilidade vai ser só de 25% e a sua de tanto. Entre eles pode até valer esse contrato para depois eles discutirem que eu paguei 25%, acabei pagando um pouco mais, você me devolve, num eventual direito de regresso, esses sócios com este acordo, esse pacto individual interno dentro deles tem efeito.
Agora, para os terceiros, eles não podem usar esse pacto perante terceiros para dizer, olha, eu só vou responder perante os consumidores com 25% que eu me obriguei. Não, porque a não ser que isso tenha sido levado aos consumidores, aos fornecedores na hora da contratação e estabelecido que a responsabilidade seria limitada e teria esse pacto limitativo de responsabilização, tá certo? Então, cuidado. Agora, se o contrato é inscrito, é registrado e tem todas as regras, você pode opor isso contra terceiros, porque o contrato social vai ser público, qualquer um vai ter acesso. Né? É possível que qualquer um tenha a regularidade, aliás, acesso a essa regularidade justamente porque o contrato estava inscrito onde deveria estar. Então, essa é a grande característica da personalização jurídica, né? Demonstrar exatamente a extensão e a responsabilidade de sócios e da entidade, né? E aí o 990, por fim, vai dizer: todos os sócios respondem solidariamente, então, portanto, solidária e ilimitadamente. Vejam que a sociedade não personificada, ela atribui uma responsabilidade ilimitada perante as obrigações sociais, excluído do benefício de ordem previsto no artigo 1024, aquele que contratou a sociedade. Então, veja, por exemplo, o que o legislador está dizendo. Tem duas figuras aí. A gente precisa entender o que é benefício de ordem e nós precisamos entender que se a sociedade não é personificada, os sócios vão responder solidária e ilimitadamente. Então, a dívida for gigante, não está limitada à cota social. E por que não vai estar limitada à cota social? Porque a sociedade não foi personificada, não foi regular, não está inscrita nos órgãos e cartórios de direito e, portanto, se ela não foi levada a efeito nesse sentido de formalizar, os sócios vão responder ilimitadamente. E aí ele fala: excluído do benefício de ordem previsto aquele que contratou pela sociedade. Então, o que é estar excluído do benefício de ordem? O sócio que faz contratação em nome da sociedade, diante de uma situação de sociedade não personificada, não faz uso do benefício do 1024. O que o 1024 fala? Querem ver? Benefício de ordem é um negócio que fala em ordem de execução ou de constrição de patrimônio em eventual execução. Então, o que ele está dizendo aqui? 1024. Os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Ora, se a sociedade não é personificada, se pelo artigo 990 os sócios respondem ilimitadamente e de forma solidária, e independente de ter ou não bens sociais, ou se tiver bens sociais que não satisfaçam a obrigação, ou pior ainda, não ter bens sociais que satisfaçam nem parte da obrigação, nenhum deles pode se valer da ideia de que vamos tentar ver outros patrimônios que eventualmente a sociedade tenha para poder invocar o benefício de ordem, que é falar, busca o patrimônio da empresa antes de atingir o meu. Não existe benefício de ordem. Por quê? Porque não há subsidiariedade. A questão aqui é de solidariedade e ilimitada. Então, qualquer credor pode perseguir patrimônio dos sócios até conseguir obter o valor da dívida, certo? Esse é um ponto importante da não personificada. Então, a regrinha principal é pensarmos na responsabilidade solidária ilimitada. Se houver bens sociais, os titulares do bem social não é a sociedade, mas sim os sócios que levaram esses bens. E se esses bens sociais que compõem um patrimônio especial, que é o que o artigo 988 menciona, não for suficiente para pagar eventual encargo ou obrigações sociais, é óbvio que vai se aplicar o artigo 990 e que todos são ilimitada e solidariamente responsáveis, ok? Esse é um aspecto referente à sociedade não personificada, seja ela irregular ou de fato, que eu quis trazer para vocês. Obrigada.